Passamos a palavra ao doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª Região do Estado do Paraná. A palavra é sua, desembargador. Bom dia, senador. Bom dia, senhoras. Bom dia, senhores. Eu me sinto muito feliz e responsável pelo honroso convite. A atribuição que nos é conferida é muito séria e também pelo fato de que os que me antecederam praticamente esgotaram a matéria. A mim, pouco me resta dizer. Inicialmente, gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, estou usando óculos escuros porque sou cego, cabelos grisalhos, pele clara, estou trajando um paletó preto, uma gravata prateada, camisa branca, enfim. Senador, senhoras e senhores, eu vou me permitir tratar da questão como um cidadão com deficiência. Eu sou cego, como já disse, mas também tenho deficiência física, tenho diplegia, o que restringe bastante meus movimentos. Então, eu tenho uma deficiência severa, por um nascimento prematuro, há 62 anos, e que, apesar disso, eu sobrevivi à época por milagre. As condições tecnológicas não permitiam muita segurança se um bebê nessas condições vingaria. Mas, de qualquer forma, estou aqui. E, ao longo de toda a vida, senador, eu tive que enfrentar preconceito profundo. Na escola, quando as crianças brincavam, e, enfim, não me permitiam brincar com todo mundo, eu não podia participar dos jogos normalmente, porque naquela época a minha deficiência física ainda era mais severa, embora eu tivesse, à época, baixa visão. Então, foi difícil encontrar uma escola que me incluísse. A maioria das escolas me convidava a sair, porque eu atrapalhava, eu não era um menino com o perfil das escolas, sabe? Então, até que eu encontrasse uma escola que me acolhesse, demorou. Com isso eu consegui estudar. Aliás, eu quero fazer uma homenagem ao Instituto Educacional João 23, de Porto Alegre, que foi a escola que me acolheu na infância. Eu morava em Porto Alegre, por isso sou gaúcho de coração. E aqui cumprimento o Rafael e o senador Paim, porque somos irmãos na condição de gaúchos. Eu me considero, sim, porque o João 23 possibilitou que eu aprendesse. Mesmo assim, a minha mãe precisou suplementar a escola. Ela que me alfabetizou, porque o João 23 demorou para desenvolver uma metodologia para me incorporar. Mas a atuação da minha mãe, que comprou uma pequena lousa e me ensinou a fazer conta, e me ensinou o beabá com giz colorido e tal, ajudou, e as escolas e as professoras se somaram a ela, e aí deu tudo certo. Mas quando eu quis fazer vestibular, já tive problema aqui em São Paulo. Nessa altura eu estava morando aqui em São Paulo e já tive problema, porque a FUVEST não tinha método para quem tinha baixa visão. Eles sabiam fazer em braille vestibular, mas não com as condições que o menino de baixa visão precisava. Então, foi uma briga para convencer as faculdades a deixar eu fazer o vestibular com alguém lendo para mim. Bom, deu certo, passei. Acabei fazendo direito na faculdade do meu sonho, que era o Largo São Francisco, foi lá direito da USP. E lá na faculdade de Direito eu perdi a visão. A partir desse momento eu enfrentei outros problemas, porque não havia metodologia para um menino cego que não usasse braille. Eu não aprendi braille. Vejam que difícil. Então, consegui, já fiz lá então a graduação, a faculdade entendeu, mas foi difícil. Fiz a graduação, fiz mestrado, fiz pós-graduação lato sensu, mestrado, tudo. Só que quando eu fui ingressar na vida profissional, imperava um modelo capacitista médico. E é por isso que é importante eu trazer esse depoimento. Não interpretem isso como gabolice. Eu estou trazendo a vivência de quem teve que enfrentar a sociedade capacitista pautada no conceito médico. Porque eu quis fazer concurso para juiz em 90 e eu não pude concluir o concurso.
porque foi dito, a priori, um cara cego não pode ser juiz, ponto. Por mais que eu brigasse, por mais que eu tentasse judicialmente demovê-los desse tabu, desse preconceito, aquele momento não foi possível remover esse obstáculo. Porque os médicos diziam assim, uma pessoa cega não pode ver a testemunha depondo, uma pessoa cega não tem acesso direto à prova, etc, etc. E era essa a verdade instituída. Não era fácil romper esse tabu, esse preconceito, porque isso era uma verdade instituída. Ou seja, a ideia clínica da deficiência, a ideia medicalizada da deficiência, parte do pressuposto da incapacidade da realização de tarefas. E, dessa forma, o Decreto 3298 definia a deficiência. O Decreto 3298 vigia antes da Convenção e dizia assim, pessoa com deficiência é aquela incapaz de realizar os atos normais da vida. Vejam, você já era taxado de incapaz. E a caracterização da doença partia do Código da deficiência, partia do Código Internacional de Doenças, da Classificação Internacional de Doenças. Meus amigos, minhas amigas, só Deus sabe como foi difícil vencer esses tabus sozinho. Não havia naquele momento o movimento da pessoa com deficiência ainda francamente instalado. Nos anos 80 ele começou, mas eu estou falando aqui de 90, num momento em que uma pessoa cega queria ser juiz. Naquele momento, o movimento da pessoa com deficiência estava preocupado ainda em ter uma Constituição que acolhesse a pessoa com deficiência, que veio em 88. Então, em 90, a Constituição ainda não tinha tradição, né? E naquele momento prevalecia justamente essa ideia do capacitismo. Então, na ONU, eu tive a oportunidade de participar, apoiando a delegação brasileira, que na época era presidida pela doutora Isabel. O principal movimento que se fez, é importante registrar essa questão histórica, eu tive a oportunidade de vivenciar isso na ONU, era romper com o modelo clínico, com o modelo médico de deficiência, justamente para se superar o impedimento do capacitismo, que se dizia a priori, olha, essa pessoa cega não pode fazer isso. As pessoas se colocavam no lugar dos deficientes, das pessoas com deficiência, e diziam, ele não pode fazer, porque elas analisavam a questão da sua maneira de ver, e não se colocar de forma com empatia no lugar da pessoa com deficiência, não se dava lugar de fala à pessoa com deficiência. Esse lugar de fala foi duramente conquistado pelo movimento das pessoas com deficiência, e aqui eu quero cumprimentar mais uma vez a Isabel, porque ela estava lá desde o começo do movimento. Então, o movimento galgou politicamente isso. Nós conquistamos lugar de fala, nós conquistamos protagonismo, que veio com a Convenção da ONU. A Convenção da ONU, então, abandona definitivamente o modelo médico e implanta o que todos já disseram, o modelo biopsicossocial. Agora, vocês prestem atenção, hein? É necessário estar atentos para isso. Quando se fala em biopsicossocial, pode dar a impressão que o bio prevalece sobre o psico e sobre o social, dependendo da maneira como você vê. Ou o contrário. Na verdade, todas essas questões biológicas, psicológicas ou psíquicas e sociais da pessoa, do cidadão com deficiência, devem ser analisadas de acordo com a realidade de cada uma delas. Então, é possível afirmar de maneira cínica que, olha, eu estou respeitando o biopsicossocial porque o aspecto médico vale 8 vezes mais do que o social, como alertava a Laila. Não pode acontecer isso. Se o aspecto médico prevalece, a barreira, o preconceito do capacitismo está a prevalecer. Médico entende de dizer, o Ricardo é cego porque tem tal doença, ou é diplégico, e ponto. É isso que ele tem que dizer, somente isso, nada mais. O médico não pode invadir a área de competência de um sociólogo, de um psicólogo, não. E da forma como está acontecendo com o modelo do IFBR proposto pelo governo, já ficou evidenciado que prevalece o aspecto médico. Meu Deus, que retrocesso. Mas isso também não seria uma medida isolada, né? Nós estamos vendo o projeto que está na Câmara Federal, o projeto 6159, que trata das cotas de trabalho de pessoas com deficiência, é outro retrocesso, porque ele permitirá, se for aprovado, projeto esse proposto pelo Poder Executivo, aliás, saiu do Ministério da Economia,
Esse projeto de lei vai acabar com a lei de cotas da pessoa com deficiência, porque ela vai permitir que as empresas paguem para a pessoa se formar fora das empresas, e com isso eles desonerariam a empresa de cumprir a cota, de colocar efetivamente a pessoa com deficiência na empresa, quando já existe o contrato de aprendizagem pelo qual a pessoa pode aprender dentro da empresa, se capacitar para o trabalho. Então, esse projeto, se for aprovado, também vai ser um retrocesso. Tem a questão da educação especial em detrimento da educação inclusiva, também do decreto 10.502, que o Supremo já considerou inconstitucional liminarmente, né? Enfim, essa questão do IFBR, se passar, vai ser uma derrocada inaceitável, e aí é necessário convocar o Senado, para defender as pessoas com deficiência contra esse retrocesso. E eu fico feliz de ver o meu querido amigo, se me dizer assim, senador Paulo Paim, envolvido nessa questão, porque o senador Paulo Paim é da causa, né? O senador Paulo Paim é da causa da pessoa com deficiência, porque ele abraçou a ideia do Estatuto mesmo antes da Convenção da ONU. E o Estatuto foi muito útil justamente para regulamentar, senador, os direitos que estão na Convenção. Então, o artigo 4 da Convenção não permite que o Estado milite contra os direitos nela consagrados. Então, a mera proposta do decreto 6159 da Câmara Federal, a mera proposta do decreto 10.502, ou esse do IFBR, do jeito que está, fere a Convenção, é inconstitucional, chega a ser um descaso, chega a ser um desdém contra as pessoas com deficiência, porque as ideias que norteiam a política desse poder executivo que temos hoje são pautadas pelo mercado, em detrimento de direitos humanos de amplas minorias, das mulheres, das pessoas com deficiência, das pessoas negras, enfim. Parece que as minorias atrapalham esse governo, né? Parece não, está evidente que é essa visão que eles têm, né? Eu não estou fazendo, senador, um discurso partidário, não é isso. O meu discurso é de um cidadão que se sente ameaçado por um governo que, infelizmente, prioriza o mercado em detrimento de direitos humanos. Todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e direitos. Guarda, em relação ao seu próximo, um vínculo de solidariedade e é dotado de inteligência. Esse é o artigo 1º de 48, né? Em que a ONU, justamente diante dos horrores do nazismo, consagrou a dignidade humana como princípio fundante dos direitos humanos. E é claro que a dignidade humana está acima do mercado. Senador, eu costumo dizer, o mercado está a serviço do homem e da mulher, e não o contrário. Nós não estamos a serviço do mercado. O mercado precisa entender que os custos inerentes a direitos humanos são inegociáveis, estão fora do mercado. E a ameaça que nos assola é essa. Estamos vendo, mais uma vez, a ideia de que o mercado se sobrepõe. O argumento é economicista. Mas as pessoas não custam caro. As pessoas existem e o Estado deve servi-las e não submetê-las. Eu peço desculpas pela minha exaltação, né? Do ponto de vista técnico, nada mais tenho a acrescentar, porque os que me antecederam esgotaram a questão. Eu só coloco os pontos de vista de um cidadão com deficiência, que se sente sim ameaçado. E veja, senador, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque eu fiz faculdade, mestrado, doutorado, aliás, é bom dizer, né? Eu sou hoje desembargador contra o que se acreditava na época, mas na época lá em 90, em que se dizia que uma pessoa cega não podia ser juiz, mas o mais bacana não é isso, que eu sou desembargador, eu sou um magistrado, é que já há outros magistrados, já há outros membros do Ministério Público. Eu também era do Ministério Público do Trabalho, na época fui o primeiro membro do Ministério Público do Trabalho, já há outros. Então, foi bacana ser o primeiro, mas não era bom ser o único a quebrar tabus. Nós já quebramos os tabus porque outros já galgaram posições antes que não eram antes ocupadas por pessoas com deficiência. Mas isso fizemos, senador, pelo nosso esforço. Isso fizemos porque o Brasil ratificou a convenção com status constitucional. Aliás, foi lindo isso também. Eu participei desse movimento no Congresso.
Nós não simplesmente ratificamos a Convenção da ONU, foi o primeiro tratado internacional incorporado por força do artigo 5º, parágrafo 3º, portanto, com quórum qualificado. Também foi uma vitória do movimento das pessoas com deficiência, senador, e da sensibilidade do Congresso. Foi aquele o primeiro. Depois veio de Marrakech, né, sobre os livros acessíveis, etc. Mas veja que toda a vitória que o movimento galgou não pode ser sequer ameaçada. Não pode. E eu sinceramente espero do Senado brasileiro, do Congresso brasileiro e até do Ministério Público do Brasil, se for necessário, que sejamos defendidos, senador. Muito obrigado pela oportunidade.